Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, obrigado por sua audiência, que Deus continue abençoando você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a 9ª lição com o título Orando e Jejuando como Jesus ensinou. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do pastor Jefferson, aleluia, ele que é o superintendente das campanhas evangelizadoras aqui no estado de Pernambuco e também apresentador do programa Intercessão. Pai do Senhor, pastor Jefferson. Pai do Senhor, pastor Nadio Jacques, Pai do Senhor, queridos irmãos, que o professor Ivanildo, né? O presbítero André e os irmãos que estão em casa. Para mim é uma alegria poder estarmos neste dia, né? Para juntos e meditarmos na palavra de Deus, nesse assunto tão importante que é oração e jejum. E nada melhor que o pastor Jefferson no programa Intercessão está aqui falando sobre oração. Também está conosco o presbítero irmão André Santos. Pai do Senhor, irmão André. Amém, pastor. Pai do Senhor. E o professor irmão Givanildo Hermano. Pai do Senhor, irmão Givanildo. Pai do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição estudaremos sobre a oração e o jejum bíblico. Aprenderemos o que é oração, veremos como devemos orar e destacaremos os tipos de jejum do ponto de vista bíblico, o propósito e a finalidade dessa prática para a vida devocional do cristão. Pastor Jefferson, o nosso texto áureo desta semana, por gentileza, o senhor poderia ler conosco? Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. Irmão André, a verdade prática desta semana. A verdade prática nos diz assim, pastor, a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, como sempre nós temos 3 objetivos. O primeiro é conceituar a oração como um diálogo com o Pai. O segundo é explicar a oração que Jesus ensinou. E o terceiro é relacionar oração e jejum. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Mateus, no capítulo 6, versículos 5 ao 18. Acompanhe conosco. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto,
para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 9ª lição, que tem como título Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Desde a semana passada, iniciamos uma nova fase no estudo do Sermão do Monte. Estamos estudando o capítulo 6 e esta semana, em especial, o capítulo 6, versículos 5 ao 18. E é importante que você, professor da classe de escola dominical, possa, nessa lição, estar fazendo uma retrospectiva, né? Mostrando até agora o que foi estudado, mostrando aos alunos que são assuntos que estão interligados, para que o aluno não pense de repente que o assunto da semana passada, falando sobre sendo verdadeiros, não tem nenhuma conexão com o assunto que está sendo estudado esta semana. Observe que o que Jesus está tratando nesse instante, a partir do capítulo 6, é sobre a intencionalidade da vida piedosa, né? Se trabalhou muitos aspectos da vida externa do cristão e agora vai se trabalhar aspectos internos, né? Durante esse trimestre nós temos estudado já sobre o conceito do Sermão do Monte, a influência cristã, a relação de Jesus e a lei. Falamos também sobre o casamento, a retribuição, a virtude de ser verdadeiro e hoje entramos em uma lição que é bem prática, né? Vamos estudar sobre oração e jejum. Como já diz o nosso próprio texto, Verdade e Prática, né? Vai falar que são disciplinas espirituais. Alguns chamam de exercícios espirituais e o autor da lição trabalha que são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Pastor Jefferson, esta semana nós estamos trabalhando um assunto que é bem prático. Vai falar sobre oração e jejum, são assuntos tão básicos da fé, mas mesmo sendo básicos da fé, que todo crente ele deve orar, todo crente ele deve jejuar, mas esses temas eles são cercados, jejum e oração, são cercados, né, de muitos conceitos equivocados, né, sobre a oração. Por exemplo, tem pessoas que vão de um extremo a outro. Primeiro diz, não, a oração tem que ser aquela coisa metódica, tem que ser, por exemplo, tem pessoas que pegam a oração do Pai Nosso e dizem, essa é a única oração que Jesus ensinou, então a gente só deve orar o Pai Nosso, não deve orar outra oração, porque essa aqui foi que Jesus ensinou. Por outro lado, tem um outro extremo de pessoas que dizem assim, não, eu posso orar de todo jeito, qualquer coisa que eu pedir a Deus, posso orar de todo jeito. Só que à luz da Escritura e do assunto que a gente está tratando essa semana, a gente percebe que existem balizas que orientam a oração, embora seja um ato espontâneo do coração, mas existem princípios que devem ser orientados, que devem ser seguidos para esse diálogo com Deus, né? E aí, falando de diálogo com Deus, o que é que a gente pode definir sobre oração? O que é oração? Eu observo que oração é um privilégio que Deus deu ao homem, né? Onde ele tem a oportunidade de revelar-se ao homem de uma forma através da comunicação. Deus, através da oração, que eu costumo dizer que a oração não começa com o homem, começa com Deus, né? Deus é quem inicia a oração, né? Deus é quem toma o ponto de partida. A gente vê logo lá em Gênesis, Deus dizendo, Adão, né? É Deus quem vai ao encontro do homem. Eu creio também, no meu entendimento, que a oração é uma expressão de amor entre Deus e o ser humano, e o homem, né? Onde Deus ele se relaciona, onde Deus ele expõe os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua vontade, revelada ao homem. Então, a oração é um privilégio que Deus dá ao homem. Então, e esse privilégio, ele deve ser aproveitado bem, porque a gente sabe que esse privilégio, ele está relacionado também com o tempo. E se o homem ele não souber aproveitar esse privilégio, ele vai perdendo tempo. E quanto mais ele perde tempo de estar com Deus, mais ele perde a oportunidade de crescer no conhecimento de Deus.
Porque Deus nos criou para Ele. Deus nos criou para si. Daí a ideia de Deus ter criado um ser humano com pensamentos livres, ou seja, com capacidade de pensar, para que pudesse relacionar-se, para que pudesse haver o diálogo, né? Porque, como nós já bem entendemos, que oração não é simplesmente um monólogo, é um diálogo, né? Deus conversa com o homem e o homem tem o privilégio, a oportunidade de conversar com Deus, de, através da oração, poder conhecer Deus a ponto de adorá-lo, né? É claro que a revelação da grandeza de Deus vem através da palavra. Mas até o crente, lendo a Bíblia, ele está em posição de oração. Porque no momento que você lê a palavra, você está em oração. Porque se oração é um diálogo, então quando você lê a palavra, Deus conversa com você através da palavra. E você conversa a Deus pedindo a Deus iluminação, entendimento, como é, porque eu só quis dizer isso aqui e tal. Então a gente vê que existe uma interação de Deus com o homem e do homem com Deus. Então, a oração, ela possibilita você conhecer a Deus para adorá-lo, como também mostra a sua necessidade de pedir a Deus, de solicitar a Deus algo em prol de si e em prol também de outras pessoas, que no caso é a intercessão, né? A oração, como diz aqui no nosso estudo, acima de tudo é um momento de comunhão, que você também vai agradecer a Deus, você tem a oportunidade de agradecê-lo por tudo que Ele fez em sua vida. Então, a oração, ela é muito abrangente, né? É claro que com 2, 3 palavras a gente não vai conseguir dizer tudo que é oração, mas basicamente, como diz o salmista, é invocar a Deus, é levantar a alma a Deus. A oração, ela está envolvida na contemplação de Deus, onde o cristão, ele pode ter uma oportunidade de ficar ali só apreciando Deus, como o salmista muitas vezes apreciava a Deus, né? Então, a oração, ela traz para nós essa oportunidade de Deus revelar para nós a sua vontade. Aí eu achei interessante aqui na verdade prática, porque ele diz que a oração é uma disciplina. Então, todos nós que somos alunos da escola dominical, né, temos que ter essa prática de criar uma disciplina na oração. Não é somente chegar e conversar, mas você ter tempo para ficar a sós com Deus. Reservar um período para estar com o Senhor, um horário. Eu conheço a história de um irmão que, quando dá 10 horas da noite, ele pode estar na festa que tiver. Ele disse assim: rapaz, eu vou ter que ir embora. Mas por quê, rapaz? Não, porque eu tenho um encontro marcado de 4 horas da manhã, eu tenho um compromisso de 4 horas da manhã. Quer dizer, ele tem um momento para estar com Deus ali, para conversar com o Senhor. Então, ele não é orar esporadicamente, ele tem um momento de disciplina, como o jejum também, né? É uma disciplina que deve fazer parte da vida do cristão, da vida diária do cristão. Basicamente, assim, oração, ele traz a ideia também de nós nos comunicarmos com Deus, né, como diz aqui no nosso comentário, e também a oração é tornar nossos pedidos conhecidos a Deus. Embora Deus saiba Deus sabe o que nós necessitamos, Deus conhece o que a gente precisa. A Bíblia diz que antes que saia alguma palavra da minha boca, Senhor, Tu a sabes, né? Mas Deus nos criou com esta capacidade de também expor para Ele a nossa necessidade. E é interessante que a oração também, ela traz para nós a oportunidade de conhecermos a vontade de Deus. Então, eu creio que a oração, ela não pode estar desassociada da palavra de Deus. Então, a oração, ela faz parte do seu contexto, o conhecimento das Escrituras. Porque na medida que você vai conhecendo as Escrituras, você vai conhecendo a vontade de Deus. E quando você conhece a vontade de Deus, você passa a entender que o foco da oração não é você, é Deus. Isso. O alvo da oração não sou eu. O alvo da oração é Deus. Deus é o alvo da oração, Ele é o centro, Ele é a causa, Ele é o objetivo maior. Então, quando eu estou orando por causa dele. Eu costumo dizer que eu oro porque eu amo. Oração é amor. É a expressão do amor, né? Eu oro porque eu amo. Amo a Deus, amo ao próximo e amo a mim mesmo. Então, como eu amo a mim mesmo, eu preciso orar para estar firme na presença dele. Como eu amo ao próximo, eu tenho que interceder para que Deus... E alguém já disse que não existe maior demonstração de amor do que alguém orar por outro, né? Verdade. E, então, oração é a expressão do amor. É um relacionamento que se aprofunda através de uma intimidade que vai crescendo dia após dia. É um caminhar com Deus, é um andar com Deus diariamente, né? Eu achei interessante, irmão André,
essa definição que o pastor trouxe, que eu acho fantástica, que foge um pouco daquela visão um pouco tradicional de algumas pessoas, né? Dizer assim, que a oração é a comunicação do homem com Deus. E o pastor Jefferson trouxe aqui, não, a oração é Deus se revelando ao homem, e também a oração é o homem se revelando a Deus, mas não como um relacionamento mecanicista, mas um relacionamento que envolve amor, que envolve comunhão, e que essa comunhão e este amor vai sendo estreitado à medida que, por meio da disciplina, eu vá assumindo esse comportamento na minha vida, e que é essencial até para entender a revelação de Deus por meio das Escrituras, que eu achei fantástico isso que o pastor falou. E à medida que eu leio a Bíblia, eu preciso estar orando para que o Espírito Santo, que é o intérprete por excelência, né? Intérprete por excelência, vá me iluminando para que eu possa compreender as verdades. Eu estou em posição de oração, né, pastor? É interessante essa ideia da comunicação, porque quando a gente vai definir algo, geralmente a gente coloca ele dentro de padrões específicos, de padrões assim... pré-estabelecidos. Pré-estabelecidos, exatamente isso, professor. Então, assim, quando a gente vai para a oração, a gente vê a gama de conceitos que existem em torno dela. Por quê? Justamente isso que o pastor Nath Jackson havia comentado, que porque a oração ela não é mecanicista. A oração ela é dinâmica. Exato. Ela está justamente por essa ideia de ser algo que é via de mão dupla. Eu oro com Deus, eu falo com Deus, Deus fala comigo, né? E começando a partir do princípio de que Ele mesmo estabelece essa dinamicidade essa comunicação, no momento em que, essa comunhão. Né? Exato, no momento em que eu estou conversando com Ele. Então, comunicar-se é isso. Inclusive, eu achei muito interessante a frase que está no nosso comentário: entramos em contato com Deus de uma maneira especial, não apenas em um monólogo, né, e sim em um diálogo. E isso é muito importante para que os irmãos possam entender, você que está em casa, né, possa nos entender aqui neste momento, neste instante, de que a oração, nós estamos aqui falando de maneira prática, porque de fato ela é prática, porque de fato ela não está engessada dentro de... Ela é um conceito teológico também, não deixa de ser, não é? Mas o bonito dela é que ela traspassa o conceito teológico, ela vai para o dia a dia. Então, primeiro de tudo, saiba que a oração é essa conversa diária. Com o seu pai, com o seu amigo, com aquele que está ao seu lado, com aquele que está ao nosso lado. Então, a oração, comunicar-se com Deus é isso. Orar é basicamente isso. E muito mais. Mas isso daí a gente vai descobrindo conforme a gente vai orando e vai tendo uma comunhão maior e mais profunda com Deus. A verdade é prática teológica, irmão Givanildo, porque não é apenas orar a Deus, mas é orar a Deus em nome de Jesus. Mas por que em nome de Jesus? Por conta de toda a obra vicária de Cristo, é Ele que recebeu no mérito de Cristo, que temos acesso a Deus. Então, embora seja uma oração prática, né, como ele trouxe aqui e que também traz uma verdade teológica, ela nos remete, a oração, o acesso que temos na oração, ela nos remete para a nossa condição que éramos, pensávamos, quem somos. Quem éramos, como vivíamos, e que por meio de Cristo agora nós temos uma nova posição que Cristo conquistou, e por isso que o único acesso que Deus reconhece a Ele, através do mecanismo oração, é o Senhor Jesus Cristo. Exato. É bom nós lembrarmos, né, que a oração, se nós pensarmos, por exemplo, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, onde só o sumo sacerdote é que entrava naquele lugar santo dos santos, né, representando todo Israel. Então, à medida que quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou-se. Isso significa que nós temos livre acesso, né? Que coisa importante, quando nós falamos desse privilégio, o pastor Jefferson falou sobre o privilégio de nós conversarmos com Deus. Qualquer pessoa que deseja falar com autoridade, quer seja um prefeito, um governador, um juiz, não vai ser uma tarefa muito fácil. Ele precisa ver a agenda, o gabinete, precisa agendar um dia específico. Por exemplo, se você quiser falar hoje com um governador, com um presidente, não vai ser uma tarefa fácil. Não. Você vai ter que se submeter, olha, qual é o assunto, para ver se outro assessor pode resolver. Vamos ver a agenda, vamos agendar um dia.
Mas você tem a oportunidade na oração de conversar com aquele que domina tudo, que é maior do que o governador, é maior do que o presidente. Veja que privilégio Deus nos deu. Então o véu foi rasgado, quando Cristo morreu, o véu foi rasgado, significa dizer que nós temos livre acesso, nós temos ousadia a irmos à presença de Deus. Agora, outro ponto interessante que nós vamos observar na oração, pastor, é que oração não é só petição. É bom que o professor possa esclarecer aos alunos que a gente não deve recorrer a Deus em oração apenas quando estamos carentes, precisando de alguma coisa ou alguma necessidade. Não, oração ela é comunhão. O objetivo primordial da oração é comunhão com Deus. Significa dizer que, digamos, ainda que hoje eu não tenha nenhuma necessidade específica para recorrer a Deus em oração, não, eu estou bem, estou com saúde, trabalhando, está tudo bem na minha família, bem, talvez eu não tenha esse motivo, mas Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso que oração é adoração, oração é gratidão, oração é petição, oração é confissão, oração é intercessão. Então, essas duas palavras, né, são muito importantes. Nós pensarmos no privilégio que é a oração, graças ao sacrifício de Cristo, e também nós entendemos que esse é o maior objetivo, não é, da oração, é a comunhão com Deus. E Deus deseja que nós, como seus servos, como seus filhos, que nós possamos manter esse relacionamento diário com Ele. Deus é o mais interessado, que nós vivamos uma vida de oração. Pastor, pegando assim uma palavra aqui do professor Givanildo, a nossa lição ela traz como tema orando e jejuando como Jesus ensinou, né? E assim eu vejo que no Antigo Testamento, geralmente quando os profetas, os patriarcas, eles se dirigiam a Deus, eles usavam a expressão de Altíssimo, minha fortaleza, minha salvação, minha rocha, meu libertador, né? Mas quando Jesus ele ensina a orar, ele diz assim: quando você for orar, entre no seu quarto, fecha a sua porta e diga: Pai nosso, que estás nos céus, Pai. Jesus ele traz uma visão diferenciada acerca da oração, porque ele vem tratando Deus como Pai. Ele mostra uma intimidade, uma liberdade, mostrando que a oração ela leva-nos a tomar posse assim, desta liberdade de acesso à presença de Deus, né? sem constrangimento, né? Às vezes eu costumo dizer assim, que às vezes um amigo, quando chega na sua casa, bate palma, você diz assim: entra aí você senta aqui no terraço, senta aqui, você vem aqui para a sala, ele vai entrando na sua casa à medida que você o convida. Vai permitindo. Vai permitindo. O filho não, o filho chegar em casa e a porta estiver fechada, o portão, ele pula o muro. Se estiver fechado, ele pula a janela. Ele não tem problema, ele entra em todas as partes da casa, ele vai lá na cozinha, ele destampa lá a comida lá e tal. Ele é filho, ele tem liberdade, ele tem acesso. Então Jesus mostra aí que nós temos essa liberdade que ele conquistou para nós na cruz do Calvário, né? Hoje nós temos esse acesso, essa liberdade de chegar à presença de Deus e tratá-lo como Pai, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum constrangimento, com inteira certeza de fé, com liberdade, com ousadia. Então, a oração ela nos proporciona essa ousadia, né? Porque o senhor falou uma coisa interessante. Quando nós vamos tratar com alguma autoridade, alguém está em eminência, é uma burocracia muito grande. Mas aí a gente pode entrar direto e dizer: meu Pai, cheguei, estou aqui. Estou aqui. Eu só falando isso, eu lembrei de um texto de Paulo aos Efésios capítulo 2, Paulo vai justamente falar dessa nossa condição. Versículo 12 em diante, ele diz assim: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa condição antes de conhecermos a Cristo, né? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí ele diz assim, versículo 13: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, né? Aqui ele está mencionando aquele murozinho de 1,5 metro, que segundo dizem os historiadores, que havia no pátio do templo, né, para impedir que os gentios pudessem adentrar o templo, né? E tinha até, a arqueologia mostra até
placas onde tinha dizendo que se um gentil atravessasse aquele muro, ele seria executado, era a pena de morte. Aí Paulo vai dizer assim, que ele é a nossa paz e de ambos os povos, versículo 14, fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, ou seja, não há mais essa separação. Aí diz, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Aí ele vai dizer aqui no versículo 16, e pela cruz, reconciliando ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Éramos inimigos e agora já somos amigos. E vindo ele, evangelizou a paz a vós, que estavais longe e que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Temos acesso ao Pai. Aí ele diz assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e família e da família de Deus. Por isso, Pai Nosso. Pai Nosso. Fazemos parte da família, temos acesso a esse Pai, podemos chamar de Pai, porque Jesus Cristo conseguiu para nós este acesso, esta autoridade e esta ousadia. Mas como devemos orar? Isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 9ª lição, que tem como título Orando e Jejuando como Jesus ensinou. E no bloco anterior nós trabalhamos aqui, comentamos um pouco sobre a definição de oração e vamos agora comentar como devemos orar. Trouxemos a definição de oração e agora como é que nós devemos orar? Pastor, eu lembro que na década de 90 surgiu muitos movimentos, como por exemplo o movimento da confissão positiva, o movimento da teologia da prosperidade e muitas formas e ensinos de como deveria se orar foram propagadas e que, na verdade, são estranhas ao contexto das Escrituras. Por exemplo, na época se divulgou muito de que você deveria orar decretando, determinando. Você determina porque, segundo esse pensamento, Deus é escravo da sua palavra. Então, você tem o direito e a autoridade de pedir a Deus que ele faça aquilo que você está pedindo, primeiro. Segundo, a ideia também de que a oração, existe também a oração contrária. Além de você orar, você não deve apenas orar pedindo o que você precisa, mas também você orar para que Deus desfaça a oração contrária. E a outra é que você não deve orar por uma coisa várias vezes, mas você deve orar por cada coisa uma vez. Porque se você ora por aquele mesmo propósito 2 vezes, isso mostra que você não tem fé. Então você deve orar apenas uma vez, determinar, decretar e aí esperar que Deus faça, porque Deus é escravo da sua palavra. E que por conta disso, isso trouxe um grande problema na igreja brasileira. Muitas pessoas perderam até a fé, porque estavam trazendo justamente uma definição daquilo que não é de fato o que a Bíblia fala sobre oração. Aí eu gostei muito do título da lição, Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Então, como foi que Jesus ensinou que devemos orar? Nós vemos aí que a base da oração também, né, é exatamente o ensino da palavra de Deus, né? Nós oramos tendo como fundamento as Escrituras. E, infelizmente, essas pessoas que determinavam na oração, ensinou a determinar, isso vai de encontro à própria oração, porque, como o senhor disse, uma coisa interessante, né? Como se Deus fosse escravo da sua palavra. As pessoas usam como se Deus fosse naquela alegoria de que tem o gênio da lâmpada de Aladim, né? Isso. E o gênio esfregava a lâmpada, o gênio aparecia, pois não, meu alma. Então ele fica agora cativo
aquele que esfregou a lâmpada, né? Então, mas só que o contexto das Escrituras ensinam completamente diferente, né? Mostra-nos que, como já disse, a oração ela é dirigida a Deus. A pessoa que ora tem que reconhecer primeiro a soberania de Deus. Ele tem que reconhecer que Deus é soberano, né? Que Deus tem todo o poder, que Deus é onisciente. Pai nosso que Deus que é estás no céu, exatamente, né? Pai nosso que estás no céu. O Senhor Jesus vai nos ensinando que nós estamos nos dirigindo não diante de um ser qualquer, de um Zé Ninguém. Nós estamos chegando diante de um Deus que é soberano, de um Deus que é onipotente, de um Deus que tem todo o poder, e que a oração é uma porta que Deus abriu na sua misericórdia, na graça, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele, né? Então, quando a pessoa então ora dessa forma, determinando, ele vai de encontro completamente aos ensinos da palavra de Deus, porque a Bíblia diz assim: clama a mim. O Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele enfatiza a petição, né? Ele diz assim: e tudo quanto pedir em meu nome, né? Pedir e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então o Senhor Jesus, ele incentiva a gente a pedir, não a determinar. Batei, batei, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate, né? Então a porta se lhe abre. Então a ideia aí, o Senhor Jesus, ele mostra a ideia de que nós somos aqueles que suplicam e não aqueles que determinam. Nós não temos essa autoridade. Então o Senhor Jesus, ele desfaz esse pensamento já nos seus próprios ensinamentos acerca da oração, né? E essa aí é exatamente o que nós precisamos estar atento àquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Observe que na oração que nós chamamos o Pai Nosso, né? Ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então venha a nós o teu reino, o teu domínio, o teu governo. Então não sou eu quem governo Deus, não sou eu quem determina as coisas. Embora eu já vi alguém falando que Deus quer que a terra governe o céu, baseado naquela expressão que Jesus disse: tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu, como dizendo que os céus está esperando a terra determinar, né? Mas o contexto realmente não é esse, né? Isso. Não é a terra que determina, nós oramos de acordo com a vontade dele. E João escreveu isso na sua primeira epístola, parece que é 1 João 5 e 14, né? E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos procurar conhecer a vontade de Deus. Aí sim, quando você descobre a vontade de Deus, você entra com ousadia, você fala. Foi uma das preocupações que o apóstolo Paulo teve quando ele escreveu a carta aos Colossenses, né? Ele disse que desde quando ele recebeu a notícia de como estavam os irmãos, ele disse que não cessava de orar para que eles fossem cheios de sabedoria, de inteligência espiritual e do conhecimento da vontade de Deus. Quer dizer, o conhecimento da vontade de Deus tem que ser comunicado a nós pelo Espírito Santo, né? Que ele comunica para nós como nós devemos orar e pelo que nós devemos orar. Porque, como eu já disse no princípio, o foco da oração não sou eu, é Deus. Isso. Então, eu tenho que orar pensando exatamente como Deus pensa e procurando ver como Deus vê e querendo que aconteça do modo como Deus planejou para acontecer. Então, quando a gente olha por esse ângulo, a gente passa a entender que nós somos um cooperador de Deus na oração. E é por isso, pastor, que o apóstolo Paulo vai dizer que nós não sabemos como convém orar, né? Exatamente. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo corrige, irmão André, corrige aquilo que a gente orou equivocadamente, porque a nossa oração ela está dentro do campo da nossa percepção, né? Eu oro a partir daquilo que a minha percepção me mostra, da minha necessidade e daquilo que eu vejo. Só que muitas vezes as coisas estão fora do campo da minha percepção. Então eu posso orar por uma coisa num sentido e de repente para Deus está vendo não é aquilo, é outra coisa, não é aquilo que eu estou orando. Aí o Espírito Santo vai lá e corrige, porque mais importante do que orar com fé é orar a pessoa correta, né? Orar a Jesus, né? Em nome de Jesus, não é nome de A, de B, de C, de D, porque o próprio Jesus disse em João 14, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem
ao Pai senão por mim. O próprio Pedro vai dizer em Atos 4,12 que nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, devemos orar em nome de Jesus e devemos orar segundo a vontade de Deus. Perfeitamente, pastor. Inclusive, é importante destacar que se nós fôssemos analisar de um ponto de vista lógico, né, e justamente puxando isso que o pastor Jefferson havia comentado, quando a gente ora, a gente não tem isso que o senhor falou, a gente não tem dimensão, às vezes, do que está acontecendo ao nosso redor. Nem sempre o Espírito Santo, o Deus vai abrir os nossos olhos espirituais e nós vamos ver carros e cavaleiros de fogo, né? Como o moço de Eliseu. Então, assim, às vezes a gente vai orar e a gente não está entendendo o que está acontecendo. E é interessante perceber de que não poderia ser uma pessoa humana que intercederia por nós. Por quê? Porque ela sofre da mesma condição de cegueira espiritual em que nós estamos, de não compreensão do contexto, né? do bojo do que está acontecendo. Então, é por isso que nós devemos interceder no nome de Jesus, devemos orar no nome de Jesus e saber de que é o Espírito Santo quem intercede por nós, quem trabalha em nossa trajetória, quem trabalha em nossa vida. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, como o senhor bem citou aqui o texto, não é? O nome de Jesus é poderoso. Então, é importante que o professor que esteja nos assistindo perceba, entenda de que quando for passado isso para o aluno, passe de que o entendimento de que nós podemos acessar ao trono da graça através do nome de Cristo e somente através do nome de Cristo. Ele mesmo disse dessa maneira. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele deixou bem claro, para se alguém tivesse com alguma dúvida após essa declaração fatídica do Senhor. Ele disse, e ninguém vem ao Pai senão através de mim, senão por mim, senão por meio de mim. Então, Cristo naquele momento cria uma ponte entre nós e Deus, e a ponte é justamente Ele, né? É única, o caminho é Ele. Nesse sentido, aí, não existe via de mão dupla. Nós não podemos fazer nada em relação a isso. Apenas Cristo e o mérito, como o professor Givanildo falou anteriormente, o mérito reside especificamente nele. Não existe outro que possa ter esta fala, né? E aí, inclusive, João 16:23 diz, naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedis a meu Pai, em meu nome, né? Veja o que Cristo está ressaltando nesse sentido, que nós sempre devemos pedir no nome dele, o caminho é ele, o traçado perpassa por ele e em nenhum mais é outro. E a oração, irmão Givanildo, ela deve ser feita com perseverança. E sobre isso, o Senhor Jesus, só vou citar, o senhor comenta, Lucas capítulo 18, versículo 1, que diz assim, contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Embora as epígrafes, né, das nossas Bíblias tenham a parábola do juiz iníquo, mas aqui o contexto deveria ser a parábola da viúva perseverante, porque o próprio contexto vai mostrar que ela, mesmo diante de um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum, ela perseverou tanto com aquele homem que aquele homem disse, não, eu vou ter que dar o que essa mulher quer. Aí Jesus traz para os dias, né? Diz, olha, se esse homem perverso, que não temia a Deus, que não temia homem algum, respeitava homem algum, pela insistência, ele aquela mulher concedeu, e avalie o Pai que está nos céus. Exatamente. Então a Bíblia nos ensina a nós sermos perseverantes na oração. E perseverar é não desistir, não recuar, é persistir, é insistir, é continuar. E um texto maravilhoso que nós temos é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz, orai sem cessar, sem desvanecer, sem desfalecer, continue, persista, insista na oração, porque a oração ela é essencial à vida cristã. Né? Então, voltando àquele princípio de orarmos em busca de uma comunhão, nós devemos orar sem cessar para termos primeiro essa comunhão com Deus. E para isso devemos orar sem cessar. Mas o apóstolo Paulo também, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18, que é dentro daquele contexto que ele fala sobre a armadura de Deus,
No versículo 18 ele diz, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Então ele diz que devemos orar também em todo o tempo. E também Jesus nos ensinou, né, como o senhor mencionou esse texto de Lucas, capítulo de número 18, versículo 1, onde Jesus nos ensina sobre o dever de orar sempre, sem desfalecer ou sem desvanecer, né? Versículo 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então isso nos ensina a sermos perseverantes, a sermos persistentes. Até quando, professor, nós devemos orar por uma causa? Até que ela seja atendida ou até que Deus nos diga que Ele não vai fazer o que não seja a vontade dEle, né? Então, porque às vezes Deus também não atende. Deus que é soberano, que conhece o amanhã. Moisés queria entrar na terra prometida, Deus disse, você não vai entrar. Paulo queria que Jesus lhe tirasse o espinho na carne. Ele disse assim, olha, a minha graça te basta. Então nós devemos, por uma causa sobre comunhão diária, comunicação diária, sem cessar, sem desfalecer, sem desvanecer. Orar sempre. E por uma causa específica, que estamos precisando de uma causa, de uma resposta, de um milagre, até quando? Até alcançarmos, até recebermos ou entendermos que Deus não fará por motivos que Ele sabe, né? Até que Deus nos revele que não irá fazer. E sobre o jejum, o que foi que Jesus ensinou sobre o jejum? O jejum deve ser parcial, total? Como deve ser? Como a Bíblia orienta sobre isso? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos neste momento, o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando a 9ª lição esta semana, que tem como título Orando e Jejuando como Jesus ensinou. No bloco anterior, nós aprendemos a orar como Jesus ensinou. E agora nós vamos aprender a jejuar como Jesus ensinou. Pastor, o jejum também, assim como a oração, ele é cercado também de uma série de equívocos conceituais, porque as pessoas acabam trazendo esse tema para os mais diversos pensamentos, né, como a influência que a gente viu aqui da teologia da prosperidade, da confissão positiva, e já vi até, entre tantas coisas que já ouvi sobre jejum, eu já vi uma pessoa dizer assim, que o jejum eu posso jejuar daquilo que eu mais gosto, que é um sacrifício. Aí a pessoa até na época disse assim, por exemplo, eu gosto muito de chocolate, então vou passar 2 meses sem comer chocolate. Então isso é um sacrifício, isso é um jejum. Só que a gente percebe que à luz da Escritura e do que Jesus está ensinando sobre jejum, isso não chega nem de longe aquilo que está tensionado na Escritura. Esse tipo de jejum é um jejum até benéfico para o corpo, né? Você se precaver de certos alimentos que podem prejudicar a sua saúde. Que até o jejum, assim, para o próprio funcionamento do organismo, ele é importante. É importante, né? As pessoas têm que, de vez em quando, tem que se abster de alguns alimentos para poder ter saúde, né? Porque o excesso também prejudica, né? Mas no sentido bíblico, não, né? Porque o jejum, no sentido bíblico, ele traz a ideia de uma abstinência. Ela pode ser parcial ou total, né? Ela traz a ideia de alguém que se abstém de algo para afligir a sua alma, para honrar a Deus com o seu jejum. Ele pode jejuar pedindo a Deus por uma causa impossível, por uma nação, pela igreja, por confissão de pecado, né? Arrependimento. A pessoa cometeu um ato, pecou contra o Senhor. Então ele vai buscar a Deus. A gente vê vários exemplos nas Escrituras, como no caso de Neemias, né? Quando ele jejuma, ele vê a situação do seu povo, quando traz aquela notícia de que Jerusalém estava completamente derrubado, os muros, porta queimada. Então ele estabeleceu um período ali, passou um período de jejum na presença de Deus, pedindo a Deus uma direção, uma orientação, eu creio, porque quando o rei pergunta, observa o semblante dele, diz assim, por que você está triste? Aí o rei, que ele era o copeiro do rei, né? Aí ele orou a Deus.
Aí, quando ele expõe, como é que eu poderia estar alegre? A situação revelou a situação do meu povo, as portas queimadas, os muros derrubados e tal. Aí, quando o rei disse, o que é que você quer? Ele já tinha tudo pronto. Então, ele foi buscar a Deus uma orientação, ele pedia a Deus uma oportunidade. Talvez aquilo foi uma resposta do seu próprio jejum, porque ele chegou quando o rei expõe a ele já está todo pronto, ele já pede carta, ele pede direção, ele já está todo organizado para realizar. Então, o jejum é você afligir a sua alma para buscar de Deus uma resposta em prol de uma nação, em prol da sua situação, um ato de arrependimento, uma causa difícil que você tem para resolver. Você quer comover o coração de Deus. Meu avô dizia que o jejum é um reforço à oração, né? E é por isso que nós vamos ver várias vezes eles estarem juntos, né? A oração e o jejum. Orava e jejuava, jejuava e orava. Eles estavam jejuando e orando e jejuando, porque é como se esse jejum fosse exatamente esse reforço à oração. Esse reforço à oração, né? Meu avô dizia o seguinte, que quando você usava o badoque, um chama estilingue, né? Aí quando você quer alcançar um alvo mais longe, aí você estica mais o badoque para ele. O jejum seria esse esticar. A linguagem dele, né? Achei interessante. É um reforço que você traz exatamente para a oração. Então, essa questão de se abster apenas da Coca-Cola ou do chocolate e de outros tipos de alimento, aí não condiz. Isso é dieta, né, pastor? É dieta. E é importante que separe isso, né? Porque às vezes as pessoas, irmão André, tem pessoas que dizem assim, eu vou jejuar, mas a finalidade maior é perder peso. Né? Para perder peso se faz dieta e se entra do ponto de vista natural no mesmo processo de fome e sacrifício. Exatamente. Só que aí a diferença vai ser a finalidade. Não se jejuma a Deus para se perder peso. Se jejuma, como o pastor aqui falou, com um propósito especial, né? Daquele esticar da oração, né? Aquele reforço da oração e não como perder peso. Agora, se uma pessoa quer fazer de fato uma dieta, ela tem a finalidade de fazer uma dieta e não necessariamente um jejum, conforme estamos trabalhando essa semana. Perfeitamente, pastor. Inclusive, eu acho interessante porque os antigos utilizavam uma expressão, né? Eu ouvi muito isso, homens de Deus, né? Falar, até hoje falo, eu estou no sacrifício. Né? Ou seja, o jejum, ele tem a ideia de sacrifício, né? Ele dá a conotação de sacrifício. Ele não é simplesmente, como falamos aqui, uma dieta, uma abstenção genérica de algum alimento, de algum tipo de coisa, né? Mas sim algo que lhe sacrifica, algo que lhe aflige, como o pastor Gerson falou, algo que lhe aflige. No intuito, tanto é que quando a gente jejuma, e principalmente quando se trata de alimentos, pastor, e de água e tudo mais, realmente a gente fica um pouco debilitado nesse sentido. E traz a ideia de debilitar a carne da gente, de fato. Então, quando a gente está com a carne enfraquecida, a gente está mais próximo de Deus, necessariamente, porque se a carne está fraca e a carne é o que me faz me afastar da presença de Deus, quando eu debilito a carne, necessariamente eu estou entrando em um caminho de proximidade para com Deus. Então, o jejum ele é imbuído de um propósito. Ele tem uma ideia, ele tem um objetivo fim, não é? Seja de buscar a Deus, de me humilhar diante de Deus, de visar a honra de Deus, receber mais graça, expressar um pesar por causa de um pecado. Isso tudo, no nosso comentário, temos textos, né, que embasam aqui. Então, como meio de buscar a Deus, demonstrar arrependimento e assim preparar o caminho, né, para alcançar os propósitos de Deus. Então, é interessante que a gente perceba que esse jejum, ele tem que sempre estar aliado a um propósito, a um caminho, a um objetivo fim. Né? O jejum mais a oração, como o pastor Jefferson citou aqui, ela dá a ideia também da consagração. Né? Quando nós estamos consagrados ao Senhor, nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos aplicados em nos direcionar a Deus. Nada ao redor pode nos desvencilhar daquilo que nós estamos focando na presença de Deus. Então, o jejum, ele tem basicamente essa ideia. Ele tem um objetivo fim, ele tem um propósito. Para ser jejum, ele precisa ter este propósito.
né? Diga-se de passagem, porque nós nunca vemos, não existe amparo nas escrituras sagradas, que é a nossa base, nossa regra de fé, para um jejum despropositado. Isso. Nunca existiu. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, ao período da lei, ao período da graça. O jejum sempre está voltado ao objetivo, a um propósito de atingir aquilo que Deus quer para mim, primeiramente, ou de algo que eu tenho o intuito de que Deus, de alguma maneira, proveja para a minha vida, né? Para a minha história, para a minha trajetória. Então, sempre está aliado ao propósito, sempre está aliado ao objetivo fim. E falando sobre propósito, irmão Givanildo, nós temos ali propósito de jejum. O jejum não visa a autoglorificação e o jejum é um ato de entrega pessoal. Isso, e é exatamente isso o objetivo da lição, né? Jesus está nos ensinando que nós não devemos jejuar para ser visto, né? Buscando autoglorificação. Em Mateus capítulo 6, versículo 16, Jesus disse: "E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens apareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareçais aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará." Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, quando você for jejuar, você pode tomar seu banho, você pode pentear os cabelos, né? Você pode escovar os dentes, né? Fazer a sua higiene bucal, para que você não demonstre isso. Então, o problema era que os fariseus dos tempos de Jesus, eles jejuavam, mas não com esse ato de consagração, de devoção, de aproximar-se, de humilhação. O objetivo era a autoglorificação. Então, eles externalizavam o jejum, eles faziam com aquele semblante decaído, digamos assim, para ser aplaudido. Então, o jejum nunca deve buscar a autoglorificação, e sim é um ato de entrega pessoal. É nós estarmos nos consagrando, nos abstendo, não é, do alimento, quer seja parcial ou total, mas com esse objetivo de nos consagrar a Deus. E aí vale destacar de que fazer a higiene bucal não quebra jejum, né? Algumas pessoas dizem assim, na hora que você coloca água na boca, então já quebrou o jejum. Não, você está no processo de higienização da boca e é importante que isso seja realizado justamente para não entrar aqui nesse princípio, né? Porque, de repente, pastor, vai jejuar, não escova os dentes, e quando chega para fulano e tal, eu acho que é complicado, está, né? Em jejum, porque o odor está muito forte. Pastor, o nosso tempo está indo embora, mas eu queria aproveitar o senhor aqui rapidinho. E, por exemplo, nós temos aqueles irmãos pessoas na nossa igreja que às vezes têm problema de diabetes, entre outros problemas, né? Como ficaria essas pessoas que já têm uma certa debilidade, fragilidade de saúde, de se enquadrar dentro dessa questão do jejum? Porque aqui, por exemplo, Jesus disse como não devemos jejuar, mas não há um tempo. Jesus não diz, olha, o jejum tem que ser no mínimo 6 horas, ou no mínimo 12 horas, né? Não há um tempo estabelecido. E como é que, porque algumas pessoas que são doentes, às vezes dizem assim, eu não posso, são dois extremos, eu não posso jejuar porque tem essa situação de saúde. Aí tem outros que dizem assim, não, mesmo com essa situação de saúde eu jejuo, e às vezes quer jejuar o dia todo mesmo tendo essa debilidade. Qual o conselho que a gente poderia dar a essa pessoa? Eu creio que o jejum, na verdade, ele vai de acordo também com a condição física de cada pessoa, né? Cada pessoa, como o senhor disse, o senhor frisou bem, não existe um tempo, a gente não vê nas escrituras nenhum tempo assim determinado para o jejum. Não, eu posso jejuar até o meio-dia, eu vou jejuar até 4 horas da tarde, até 6 horas. Isso aí é uma questão de fé, o jejum é uma questão de fé e é uma questão do crente com Deus. É um acordo que ele está fazendo com Deus, né? Ele pode dizer a Deus, olha, Senhor, eu vou jejuar até tal hora. Porque essa questão que o senhor falou, frisou bem, pessoa diabética, ele não pode demorar muito tempo sem comida, ele pode... E o nosso culto, ele é um culto racional. Está lá em Paulo falando lá em Coríntios, Romanos 12, né? Nós tivemos apresentar a Deus um culto racional. Então, a gente não vai fazer um culto... E o jejum é um culto, você está na presença de Deus. Quando você está jejuando, você está cultuando. Você está oferecendo um culto a Deus. E isso tem que ser de forma racional e de acordo com a sua condição física. Né? Por exemplo, meu avô, a gente vinha comentando, quando estávamos juntos aqui,
Meu avô, ele jejuava, toda semana ele jejuava. A última refeição dele era no domingo, de 6 horas da tarde, ele só ia comer na segunda-feira, de 6 horas da tarde. Então, ele queria 24 horas de jejum, toda semana. Né? Mas nem todo mundo tem essa condição do meu avô. Né? Tem uns que vai até meio-dia, tem uns que jejuam até 10 horas da manhã. Aí eu falo, mas jejuar até 10 horas da manhã? Bom, mas aí é o propósito, porque o jejum é para Deus. Isso. Se você está jejuando, você está tentando levar uma causa a Deus, você está afligindo. Porque eu creio assim, o alimento ele é prazeroso. Nós comemos porque nós gostamos de comer, né? É prazeroso. E você vai se privar de algo que não somente é bom, mas também é essencial para o seu corpo. E você está abstendo-se disso aí para reforçar, se humilhar e suplicar a Deus. Então, a questão do jejum é mais entre você e Deus e você. É muito pessoal aí. E esse tempo tem que ser estabelecido com sabedoria. Isso é importante, professor, que no momento que estiver ministrando, leve a sua classe a um desafio, né? Convide a sua classe a chegar mais cedo na escola dominical, colocar em prática esse ensinamento, né? Chegar mais cedo na escola dominical, aquele momento de oração, orar com a classe. Convide a classe também para uma vez na semana fazer um jejum, né? Tal dia, todo mundo jejuando em prol de determinado propósito e todos ali compartilhando suas necessidades e orando uns pelos outros. É importante que isso faça, porque nós não estaremos, no dia que estiver apresentando esta lição, apenas aprendendo o que Jesus ensinou sobre oração e jejum, mas estaremos também, melhor dizendo, praticando o que Jesus ensinou sobre oração e jejum. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial. Pastor Jefferson, nos dê a honra. Oremos então, meus queridos irmãos. Querido Deus, Pai Celestial, te agradecemos pelo privilégio que nos deste de podermos nos dirigir a Ti em oração e pelo recurso que nos foi concedido, que é o jejum. Nos ajude, Senhor, a sempre estarmos atentos a esta prática, a esta disciplina e que nunca venha faltar em nossa vida este momento devocional de estar na Tua presença em oração e exercendo a prática do jejum, Senhor, da nossa disciplina, durante o nosso dia, durante a nossa semana, que possamos estar sempre na Tua presença. Abençoe a todos nós que aqui estamos, os professores que estarão ministrando essa aula, ilumina-os pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje, onde estudamos a 9ª lição com o tema Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Na próxima semana, veremos a 10ª lição com o título Nossa Segurança Vem de Deus. E esperamos contar com sua companhia. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Pastor, nos dê a honra de impetrar a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade em nossas vidas desde agora e para sempre. Amém.